E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área mais uma vez e continuamos online por causa desse vírus que não para, né? Parece que não tem mais fim, mas vai ter. Meu povo bebê, hoje a gente vai começar aí os nossos estudos a respeito de surgimentos e suas teorias, tá? A gente já viu em sala de aula, então a gente vai rever algumas coisas que foram colocadas, tá? E aí você já aproveita para relembrar aí, ver se está tudo certinho. Aproveita também para anotar, caso não tenha anotado, né? E tirar suas dúvidas a respeito desse tema, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, estamos nós aqui. Vamos lá. Para começar o nosso assunto, né, que é surgimento e suas teorias, eu queria começar aí propondo a seguinte questão: o que são teorias? Né? O que são teorias? A gente viu em sala de aula o que são teorias. Para explicar o que são teorias, eu me lembrei que uma vez eu estava assistindo um documentário e aí um rapaz ele veio explicar, né, o que é teoria a partir de uma historinha. Aí eu achei interessante essa historinha e eu queria compartilhar com vocês. A historinha é a seguinte: ela é a história do cão e do gato no túnel, tá? Para tentar explicar o que são teorias. Ele diz o seguinte: certo momento aí, os cientistas, né, estavam querendo fazer uma experiência. E aí eles colocaram dentro de um túnel, de um pequeno túnel, né, de um lago, um cachorro, um cão, né, faminto, né, e bem feroz. E do outro lado do túnel, um túnel escuro, todo fechado, eles botaram um gato, né, daquele bem gordinho, digamos assim. Fecharam os dois lados desse túnel, né, e ficaram para ver o que acontecia. Lembrando que eles não podiam ver o que estava dentro, estava tudo fechado, eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Aí o que aconteceu? Quando botaram esses dois animais dentro desse túnel, ouviu-se um grande barulho, né? O cachorro latindo, o gato miando, aquela agonia toda, e de repente veio um grande silêncio. E aí ficou a pergunta: o que aconteceu? Né? E aí a gente vai para as possibilidades. Possibilidade 1, o cachorro comeu o gato, né? Possibilidade 2, o gato conseguiu se defender, o cachorro que já estava meio debilitado, ele acabou morrendo, né? Tentou ali, mas não conseguiu. Possibilidade 3, né? Os dois ali brigaram e acabaram os dois morrendo. Sei lá, possibilidade 4, os dois ficaram amigos, né? E fizeram as pazes. Possibilidade 5, o leão comeu os dois, né? Eu disse: professor, que leão? Não tinha nenhum leão dentro da história, né? Aí alguém até disse assim: mas já podia estar lá dentro. Não, só entrou o cachorro e o gato. Por que eu estou dizendo um leão? Porque eu queria levantar as possibilidades totalmente sem lógica também. E aí vem todas essas possibilidades. E o que essa historinha aí ela nos mostra? Ela nos mostra justamente essa ideia, né, do que é teoria. Quando a gente vai pensar sobre o que é teoria, a gente pega desse ponto de partida, de que a gente não viu, né, ou pelo menos a gente não está vendo aquele fato ali propriamente dito, mas que a gente vai pegar, né, as provas que estão ali naquele fato para tentar reconstituir. É tanto que o papel do historiador é como se fosse o papel do investigador, né, que vai ali juntar as provas do acontecido para tentar chegar num acontecimento, né, real. E essas provas elas vão gerar hipóteses, possibilidades. E são essas possibilidades, né, que a gente pode começar a chamar, digamos assim, de teorias. Eles não são teorias, mas a gente já pode chamar. Só para você entender mais ou menos. E aí o que acontece? Digamos que passou-se muito tempo, né, e esse túnel não foi aberto, e aí depois de muito tempo abriu-se, e aí os historiadores investigaram, né, o que sobrou ali, então perceberam que uma pata do gato estava mordida e que tal coisa. Então, ao analisar ali os detalhes, eles começam a cogitar, né, a especular as hipóteses mais viáveis. Digamos que aparecesse uma juba de repente ali, descobrissem um outro corpo, vai poder dizer, realmente um leão ali dentro, né? Mas enfim, ao analisar ali o que sobrou daquela situação, pode aí chegar, né, às possíveis soluções desse problema. E essa historinha mais ou menos, né, pontual, ela nos ajuda a entender o que são teorias. Teorias nada mais é, né,
do que vou trazer de uma maneira mais simples, do que possibilidades de um fato, né? Fato esse que você está estudando. Obviamente que você chega aí nas possibilidades com maior quantidade de provas, com a maior possibilidade de ser verdadeiro, tá? Então é disso aí, digamos assim, que vem a teoria. A ciência, ela não, obviamente, ela não só acha, ela não propõe assim só pelo achismo, mas a ciência ela tem a preocupação de investigar, então ela elabora uma hipótese, ela é uma justificativa, uma problemática em si, né? Ela vai estudar todos os fatos, todos os detalhes até chegar, né, no que provavelmente aconteceu ou mesmo no que aconteceu de fato, né? A história ela é uma ciência, então ela utiliza desses mesmos métodos, ou seja, se você for pegar um remédio, né, para saber se aquele remédio realmente funciona, precisa fazer experiências com ele. Então todas as ciências elas têm essa preocupação de experimentar, né, de fazer experimentos, e nessa elaboração aí desses experimentos a gente chega nas teorias, ou seja, nas prováveis possibilidades do fato, isso de uma maneira mais simples, digamos assim, beleza? Deu para entender? Vamos para a próxima situação. E aí, diante dessa situação, né, diante dessa ideia de possibilidades e teorias, a gente vem para os surgimentos de suas principais teorias para começar o nosso estudo de história. Você pergunta, professor, vamos começar o nosso estudo de história a partir de onde? De qual momento? Aí eu gosto de brincar e dizer assim, a gente vai começar a estudar a história do começo. Do começo de quê? Do começo de tudo. Então a gente vai ver um pouco aí sobre o surgimento do universo, do planeta propriamente dito. A gente vai ver aqui também sobre continentes, a natureza e os seres humanos, para começar a focar aí sim na história dos seres humanos, tá bom? Vamos dar uma pincelada aí em cada um desses temas. Bom, e aí vamos lá. Quando a gente fala em surgimento, né, quando a gente fala em teoria ou possibilidade, coisa do tipo, a gente vai perceber que existem múltiplas explicações, que é o que está aqui, né? Múltiplas explicações. Por exemplo, a gente tem a mitologia, com vários mitos aí criacionistas, vários mitos da criação, cada mitologia descrevendo como as coisas surgiram a partir do seu próprio ponto de vista. A gente vai ter a filosofia, né? Inclusive um assunto do pessoal aí do oitavo e do nono, que fala dos filósofos naturalistas aí querendo saber a origem das coisas. Então, não só esses, mas vários outros filósofos aí sempre querendo saber a origem e também tentando ponderar, né, os surgimentos, entre outras coisas. A gente vai ter as religiões, né? Muito comum também as religiões trazerem aí explicações acerca do surgimento, inclusive vamos tratar de uma dessas crenças, né, de um conjunto dessas crenças também, que tem muita gente, né, ligada a essa explicação. E a gente vem as explicações científicas acerca dos surgimentos, beleza? E aí a gente vai fazer isso, a gente vai pegar alguns desses acontecimentos e dar as principais explicações, beleza? Vamos começar aí pelo surgimento do universo, tá? Surgimento do universo. Como eu disse para vocês, né, trazendo a historinha que eu falei do cão e do gato, né, que ninguém viu o que aconteceu, com o surgimento do universo, digamos assim, nós também não vimos, né? Nós não estávamos lá notando, eita, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Vamos anotar aqui, explodiu, eita, apareceu não. Ninguém estava lá olhando. E aí você me pergunta, professor, então como é que o pessoal sabe, né? Aí eu vou dar duas explicações para tentar trabalhar em cima disso. A primeira explicação é a questão do criacionismo, né? Quando a gente fala criacionismo, a palavra criacionismo tem a ver com criação. É aquela ideia de que foi criado, o universo ele foi criado, alguém criou o universo. A ideia de criacionismo ela é uma ideia muito comum em várias culturas e em várias religiões. Aí por que eu foquei nessa daqui, nesse tema aqui que eu vou explicar logo depois? Porque a gente tem várias crenças no mundo, cada crença com as suas explicações, mas a crença de maior abrangência no mundo é a crença cristã, beleza? Seguida pela crença islâmica. E essas aí, elas têm ligação também com a crença judaica. Então existe muita gente ligada a essa crença. E quando eu falo aqui nessa possibilidade, ou nessa teoria, ou nessa explicação, aí eu tenho que relembrar a aula anterior em que eu falei, que quando eu falo em questão de crença, eu estou falando de fé. Então é algo individual, você acredita ou você não acredita. Mas para os nossos estudos, né, a gente vai colocar o seguinte: a crença no criacionismo judaico-cristão, quando eu digo judaico por causa da origem, né, da questão do povo judeu, né, a origem judaica propriamente dito, e cristão pela base que os cristãos têm também em relação ao judaísmo,
E eles elaboram aí, eles têm aí dentro da sua fé a explicação da criação do mundo a partir da sua crença, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Ocidente aí de maioria cristã, né, em vários lugares aí do mundo também, e todos esses lugares aí, as pessoas que professam essa fé, eles têm essa crença. Então, é uma das possibilidades, é uma das crenças mais comuns do mundo, por isso que eu estou trazendo ela. E lembrando que essa daqui é a questão da fé. Então, não tente explicar, digamos assim, não quero nem entrar no detalhe, mas assim, não vou tentar explicar algo que é descrito pela fé, não vou tentar explicar aqui de uma maneira científica, digamos assim. Eu vou pegar o fato, né, e falar qual é a colocação religiosa mais comum, por ser a maior religião, né, a religião cristã, e aí ainda abrange dentro dessa crença judaico-cristã, né, a base do islamismo e também a base do judaísmo. Então, temos uma abrangência de pessoas que acreditam nessa possibilidade, e essa crença ela vem pela fé. Então, a fé é aquilo que eu falei, você crê ou você não crê. Então você vai dizer, professor, eu sou cristão, então eu acredito nessa teoria, eu não sou cristão, então eu não acredito. Então, é realmente uma questão de fé. Para quem estuda, né, as questões religiosas, tem um vínculo aí de tentar provar, a partir das outras linguagens, a sua crença. Então você pode usar da linguagem científica, filosófica ou qualquer uma outra para explicar, né? A gente falou que os saberes eles podem tentar explicar uns aos outros, mas aí para essa aula o foco vai ser só isso, né? Que a colocação mais aceita acerca do surgimento do universo, né? A gente tem entre as mais aceitas do ponto de vista religioso o criacionismo, ou seja, alguém criou, judaico-cristão, por ser a base da religião mais difundida do mundo, beleza? Esse é o primeiro ponto. E do ponto de vista científico, tá? Dentro daquela regra de experimentação que eu falei para vocês, a gente tem a famosa teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang, eu creio que vocês viram ou verão em outras matérias, né? Acho que geografia comenta, né? Acho que ciências também vocês vão ver, né? Mas vou dar uma pincelada aqui de uma maneira bem simples, só para você ter uma base do que seria mais ou menos essa teoria. Bem, quando a gente fala em teoria do Big Bang, eu volto para aquela questão da reflexão do cão e do gato. Ninguém estava lá anotando para dizer como aconteceu. Então, como é que a galera chegou nessa teoria? Analisando o presente, aquilo que a gente já falou. Para a gente entender o nosso presente, a gente olha para o passado. Então, o nosso presente reflete o passado. E aí, como surge essa teoria? Provavelmente estudiosos do universo, né? Astrônomos, não confunda com astrólogos, é outra coisa. Astrônomos, né? O pessoal da física e de outras matérias relacionadas aí ao estudo do universo, ou mesmo dentro da geografia, até na história que a gente está falando, mas pegando esse pessoal que vê mais, né, na questão do estudo físico, do estudo astronômico, entre outros, eles perceberam, né, com o desenvolvimento de tecnologias, né, com a possibilidade de grandes telescópios observarem, né, o universo melhor, alguns inclusive sendo lançados, né, no próprio universo para poder ver ainda melhor. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, principalmente na questão dos telescópios e outras tecnologias relacionadas, pôde-se observar melhor o universo. Ao observar melhor o universo, os cientistas perceberam, né, que o universo está em movimentação. O nosso universo está em movimentação. E nessas movimentações eles perceberam que as galáxias, né, provavelmente elas estão se afastando umas das outras. Eles perceberam que as galáxias e outros astros se afastavam, como se fosse um processo de expansão. Então, o raciocínio ele foi relativamente até simples. Óbvio que precisa de cálculos, observações e tudo isso para se comprovar, né? Lembrando que tem que fazer as experiências para se chegar a essa teoria, né, do ponto de vista científico. Mas, de maneira geral, perceberam que existia um afastamento e propuseram que se a gente hoje observa um afastamento, quer dizer que em tempos anteriores tudo isso estava mais junto. Então a teoria propõe o seguinte, que provavelmente a situação primitiva, digamos assim, para facilitar o entendimento do universo, é que todo esse universo estava concentrado num único ponto. Tá? E por vários fatores, em um determinado momento, isso começou a se expandir.
né? E veja que isso realmente lembra a ideia de uma explosão. Você, por exemplo, tem uma granada, quando ela explode, ela se espalha, né? Ela se expande. Então aí veio a ideia do nome, né? Big Bang, ou seja, grande explosão, um grande bang, ou seja, uma grande expansão. Na verdade, não houve uma grande explosão, né? Vamos trabalhar com esse ponto de vista de que houve uma grande expansão, tá? E aí essa expansão é percebida até os dias de hoje, e a teoria ela gira mais ou menos em torno disso, tá bom? E aí você, professor, eu tenho minha fé que crê dessa forma, né? Então é um ponto de vista que você tem, ela é sua, né? Então você tem essa fé e você entende que ele foi criado, né, por uma divindade, enfim, por seja lá quem você acredite, né? Então você sempre lembre que isso é a questão da fé. Se você crê, né, logo para você é verdade, e para quem não crê não é verdade. E o outro ponto de vista é o científico, que não viu, né, não trabalha com a ideia, né, de acreditar ou não, mas que nas experiências chegou a essa conclusão. Mas lembrando, né, que o universo ele é enorme, né, a gente tem várias possibilidades, mas aí não estou aqui para dizer, né, qual você tem que acreditar, eu sei na que eu acredito, né, mas aí eu estou aqui para mostrar para vocês que as duas colocações mais difundidas e mais aceitas acerca do surgimento do universo são essas duas, beleza? Bom, vamos para outro ponto. O outro ponto é o surgimento do planeta Terra, beleza? O surgimento do planeta Terra, ele aparece aqui dentro... eu esqueci de falar uma coisa. O que é que diz a colocação judaico-cristã acerca do surgimento do universo? Eu esqueci de falar. Ele diz o seguinte: Deus criou o universo, né? Escrito lá no livro de Gênesis, que diz: Deus criou o universo. Então, se você crê, né, você tem essa base aí acreditando da criação divina, beleza? Vamos agora para o surgimento do planeta Terra. O planeta Terra ela vai na mesma lógica, né? O criacionismo judaico-cristão também é a colocação do ponto de vista religioso mais aceito a respeito do surgimento do planeta Terra, né? Também escrito no Gênesis, que diz que o mesmo Deus que criou o universo foi o Deus também que criou o planeta Terra, né? Então, se você professa essa fé, então você crê, né, que Deus criou o universo. E do ponto de vista científico, e sempre lembrando, tá? Não estou dizendo que uma se opõe à outra ou que uma está ligada à outra, só estou dizendo quais são as características de cada uma, e aí eu deixo a análise para você, tá bom? Mas aí eu repito, eu sei a fé que eu tenho, eu sei no que eu acredito, você deve também ter sua fé ou suas crenças, e aí cada um, né, vai aí respeitando a colocação e a crença do outro, tá bom? Acho que esse é o ponto. Mas vamos voltar. A respeito do surgimento do planeta Terra, do ponto de vista científico, a gente tem as consequências do Big Bang, né? Então, de maneira simples, esse universo em expansão, né, projetou-se aí e acabou gerando toda a forma de universo que a gente tem hoje. E uma partezinha, né, desse universo formado foi a Terra. Provavelmente a Terra surgiu a partir de partículas, né, que começaram a orbitar ali em redor da estrela maior do nosso sistema, que é o Sol. E aí, provavelmente, no processo de aceleração, né, elas se batendo, se aquecendo, enfim, se agregando, formaram uma massa incandescente. E essa massa incandescente, né, ela provavelmente passou por um processo de esfriamento que endureceu, né, a sua parte exterior, formando uma capa, uma crosta, que é a nossa crosta terrestre. Nesse processo, provavelmente liberou gases, que é a formação da atmosfera. Essa liberação de gases se condensou, né? Ela se juntou, fez chover, digamos assim, né? Formando aí a hidrosfera. Então tem terra, tem água, tem ar, condições propícias para a vida, junto com outras características que normalmente quem vai explicar é o seu professor de geografia, tá bom? Mas de maneira geral, essa é o surgimento do planeta Terra. Bom, uma outra coisa que a gente vai falar é sobre o surgimento dos continentes. Esse aqui realmente é um assunto de geografia. Eu vou só dar uma pincelada. De maneira geral é o seguinte: do ponto de vista religioso, a gente tem o criacionismo judaico-cristão dentro da mesma condição. O mesmo Deus que criou o universo, o planeta, ele criou também os continentes, tá? Isso descrito também no livro de Gênesis. E aí a gente tem, do ponto de vista científico, a questão da deriva continental confirmada pela tectônica de placas para a questão científica.
A deriva continental foi proposto por Alfred Wegener, né? Foi um estudioso que ele observou a forma dos continentes e aí ele percebeu que os continentes pareciam um quebra-cabeça. Ele fez, ó, esse recorte desses continentes, eles parecem um quebra-cabeça. Estou parafraseando, tá? Será que eles não estavam todos juntos, não? E aí, né, para você quando olha o mapa, realmente parece um quebra-cabeça, você junta tudo. E aí ele tentou provar, né, e nas suas colocações ele visitou um ponto, né, de um continente e um outro ponto de outro continente, e ele percebeu que o que tinha em um local tinha também semelhante em outro. E ele fez, talvez se em algum momento eles estivessem juntos e se separassem. Eu estou sendo bem simples em relação à explicação, mas de maneira geral foi isso, né? E aí de repente separou. Eu até brinco com o pessoal dizendo que eu fiz uma parte dessa experiência. Eu fui para um ponto, né, e aí eu, digamos assim, o meu professor na época, ele disse assim, ó, do outro lado lá do oceano, do jeito que é aqui, é lá também. Então vi metade da experiência, a outra metade não deu, porque eu ainda não fui para outro país, mas não deu. Mas voltando, aí o que é que acontece? E aí o Alfred Wegener ele propôs nessa colocação, e aí fez muito sentido, mas só que ele precisou provar uma coisa: como é que foi então que esses continentes se separaram? Beleza, realmente aparenta que eles se encaixam, você consegue perceber coisas em comum dos dois lados, né, dos continentes, você consegue perceber coisas em comum, mas como foi que eles se separaram? Aí ele não teve como provar. Passou-se o tempo, e aí tempos depois foi que os cientistas descobriram, né, que o nosso continente, onde a gente anda, eles estão superficialmente digamos assim, a placas, né? Eles estão submersos a placas que vivem se movimentando em cima da camada mais pastosa, digamos assim, que é a camada magmática aí do manto terrestre. E aí, isso provou que os continentes se moviam, dando corpo aí à teoria, né, da deriva continental. De maneira geral, é isso aí. E por fim, a natureza, o surgimento da natureza e dos seres humanos. Mais uma vez, temos aí o criacionismo judaico-cristão, né, que o mesmo Deus que criou todas as outras coisas, criou, né, criou os animais, né, criou as plantas e criou também os seres humanos. Engraçado que, tanto do ponto de vista judaico-cristão quanto do ponto de vista científico, os seres humanos são os últimos a aparecerem, né? Os seres humanos são as últimas criaturas criadas, né? E também são os últimos que aparecem aí na questão científica, né? Então você vê aí que também há ligação, né? Como eu coloquei, não estou aqui para dizer se encaixam ou não, mas a gente percebe algumas coisas aí. Mas enfim, dentro do ponto de vista judaico-cristão, o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, né? E aí não é aula de religião, mas para quem conhece um pouco da história, e aí o ser humano ele acabou se corrompendo, e aí as coisas acabaram aí ficando ruins depois disso, né? E aí, enfim, vem todo o restante da questão teológica do tema, mas aí a ideia é mais ou menos essa: o ser humano é criado aí por fim, depois da criação de todas as outras coisas. E no caso aqui do ponto de vista científico, a gente tem a teoria do evolucionismo. Essa teoria, assim como essa aqui que você vê em geografia, essa é uma teoria que você vai ver em biologia, em ciências, então eu não vou também me deter a detalhes. Mas, de maneira geral, a gente tem algumas pontuações bem básicas, né? A gente tem aí as pontuações de Charles Darwin, né? Que ele propõe a questão da seleção natural e da adaptação das espécies, né? Ou seja, as espécies se adaptaram, né? As espécies que se adaptam, né? São aquelas que conseguem manter-se ao longo da história, digamos assim. Então, as espécies têm que se adaptar para poder sobreviver de uma maneira mais simples. E a gente tem ali a lei de Lamarck, que fala da lei do uso e do desuso, né? Daquelas coisas que as espécies têm e que pelo uso pelo uso melhoram, né? E pela falta do uso, né, elas deixam de ser usadas e acabam sumindo ou mesmo atrofiando, então a lei do uso e desuso, e que depois desse processo, né, tem a lei dos caracteres adquiridos, ou seja, por usar ou deixar de usar alguma coisa, aquilo dali vai acabar sendo atrofiado ou desenvolvido e vai refletir nas gerações posteriores. Detalhes eu deixo para a biologia, tá bom? Mas só para você ter ideia. Aí na próxima aula o que a gente vai ver? A gente vai falar como história
é uma ciência, a gente vai falar do ponto de vista científico do evolucionismo focado nos seres humanos, para depois falar da sociedade propriamente dita, e aí a gente ir para a história da humanidade propriamente dita, entrando aí nos assuntos referentes à pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Pós-Moderna, e assim por diante. Beleza, meu povo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu like, curtam, compartilhem e até a próxima!